E hoje, Juízes 7, quero aqui compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre a batalha com os 300 de Gideão, um homem fraco, mas diante de um Deus forte venceu, viveu uma vitória inimaginável. Você pode permanecer assentado, reverentemente a palavra, acompanhe a leitura de Juízes 7, a partir do verso 1 até o verso 8, que diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, o que ele falou? Vamos ler juntos, as versões são diferentes, vamos lá? Não tem problema não. Você tem gente demais. Vamos ler mais uma vez? Você tem gente demais. Tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe, não se vanglorie contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, estou lendo a versão NVI, poderá ir embora do monte Gileade. Então, quantos foram embora, gente? 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, o que ele falou novamente? Ainda há gente demais. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3 e... ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Vamos ler juntos essa frase? Eu separarei os que ficarão com você, disse o Senhor. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-as com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Verso 8 e último. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Jesus, tu és maravilhoso, nós te amamos, fomos criados pelo Senhor, desenhados no ventre da nossa mãe pelo Senhor, e fomos também criados para o Senhor. O Senhor não só nos formou, mas o Senhor nos formou para ti. Fomos formados por ti e para ti. E a nossa vida só tem sentido se nós vivermos todos os dias para a glória do teu nome. Te agradecemos por esse privilégio indescritível de nos reunirmos na tua casa e podermos aqui, ó Deus, ouvir a tua voz através da tua palavra e prestar um culto ao Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós estamos aqui para adorar aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como nós amamos ouvir a tua voz. Tua voz é poderosa. Tua voz nos resgata do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Tua voz dá direção para nós. É a palavra do Senhor. Muito obrigado. E nós pedimos que o Senhor venha fazer essa voz ecoar, não só na nossa mente, mas sobretudo no nosso coração. E transformar tudo aquilo que precisa ser transformado pelo poder dessa palavra, que é a espada do Espírito. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos agradecidos desde já por tudo, em nome de Jesus, amém. Imagine você nesse cenário que eu li aqui nessa noite. O Brasil, via de regra, nossa geração não experimentou ambientes de guerra, glória a Deus por isso. Mas imagine que você foi convocado para uma guerra, para entrar aí em guerra pelo Brasil. E aí, como o texto aqui diz, juntamente com você tem mais cerca de 32 mil pessoas ao seu lado. É um número até bom, a gente fica confortável, né? 32 mil pessoas, até aí tudo bem. Entretanto, você fica sabendo que o exército inimigo, você está com 32 mil, mas você fica sabendo que o exército inimigo que vai vir contra você é numeroso como um enxame de gafanhotos. Dá uma olhadinha na Bíblia aí que eu quero te mostrar algumas coisas. Ele é muito maior, muito maior em força
e muito maior em quantidade. Olha o que diz Juízes 7, verso de número 12. Olha aí comigo, nós vamos ler alguns versículos aqui nessa introdução, para você ter uma percepção ainda mais clara do texto. Diz assim: os midianitas e os amalequitas, 7:12. E todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão. Olha só, eram seus camelos em multidão inumerável como areia que há na praia do mar. Gente, só de camelo era como se fosse areia na praia. Imagina de gente. Gideão, 132 mil, mas olha para um povo que é como de camelo, é como a areia do mar, ou como gafanhoto. A gente tem uma leitura em Juízes 8, olha aí, 8:10, um número mínimo de soldados que tinham. Juízes 8:10. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército dos povos, e os que caíram foram mortos, 120 mil homens que puxavam a espada. Dentro do contexto, se você somar aqui, então tinha, no mínimo em um grupo, 135 mil inimigos. Quem lembra qual era o número que a gente começou? Começou com quantos? 32 mil. No mínimo, o outro exército, uma parte do exército era quanto? 135 mil. 32 contra, no mínimo, 135 mil, que na verdade tem aqui muito mais pessoas. Nessa matemática, para a gente poder ter números mais aproximados aqui, se for pegar os 135 mil, que eram muito mais, mas pegando 135 mil, ou seja, imagina que você está num time de soldados 4 vezes menor do que o seu inimigo, em quantidade. 4 vezes menor. Bom, aí já o negócio começa a ficar mais estreito, né, irmã Jane? Começa a ficar mais estreito. Você estava achando que estava empoderado lá com 32 mil, mas você vê que o exército é muito, mais de 100 mil pessoas a mais do que você tinha. Só que esses inimigos não eram só maior em quantidade, mas eles tinham habilidade superior, eles tinham perversidade praticada ainda superior também, e eles eram altamente terríveis. Se você olhar em Juízes 6, verso 1, você vai ver que eles eram tão terríveis que eles já dominavam. Diz assim, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eles já dominavam Israel por quantos anos? 7 anos. 7 anos eles estavam já dominando. Se você ler o versículo número 4, você vai ver que esses inimigos já tinham feito, como eu ministrei no domingo retrasado, um caos nas plantações, destruir as plantações, ou seja, um caos financeiro, a ponto de Juízes 6:6 dizer que Israel ficou muito debilitado e chegaram a se empobrecer, ficou muito debilitado com eles. Então eram os inimigos que tinham aliados, você vai ver no verso 3, eram inimigos maiores em números, eram inimigos maiores em perversidade, eram inimigos que tinham aliados perversos, enfim. Era tão terrível esses inimigos. Se você olhar em Juízes 6:2, o último verso que eu vou olhar com você aqui nesse momento, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Eram tão terríveis que os israelitas estavam escondendo deles, escondendo em cavernas. Então, voltando, maior, diga comigo, maior em quantidade. Então, diga comigo, quantidade superior, habilidade superior. Esses são os inimigos que 32 mil teria que encarar. Deixa eu te perguntar, só diante desse quadro de inimigos em maior em força, número e perversidade, como você se sentiria sabendo disso? Você está no meio dos 32 mil. Como você se sentiria? Como você estaria por dentro? Será que você estaria com fé ou com medo? Será que você estava com esperança de sair daquela escravidão de 7 anos, ou com desesperança? Será que você seria uma das pessoas que estavam dispostos a lutar, mesmo diante desse quadro visual, ou a desistir? Bom, você recebe uma notícia, Klaus, de que desses 32 mil que você está junto com você, 22 mil desistiu. Já estava
realmente distante a realidade. 22 mil desistiu de lutar. Juízes 7:3 nos fala que eles estavam tremendo de medo, esses 22 mil. Gideão falou, quem tiver, o próprio Deus deu essa estratégia, anuncie, só fala, quem tiver com medo, tremendo de medo, pode ir embora. 22 mil foi embora. Sobraram quantos? 10 mil soldados, contra uma multidão, como a areia do mar, como gafanhotos. 10 mil soldados. Será que eu e você estaria no meio dos 10 mil? Ou será que a gente estaria no meio daqueles que ficaram com medo e desistiram? Para poder ajudar a gente, o negócio fica mais estreito. Meu Deus, ainda bem que a gente não estava nessa época, né, gente? Já pensou? Para ficar mais estreito, dos 10 mil, 9.700 foram desclassificados no teste de Deus. 10 mil, estou no meio dos 10 mil, 22 foi embora, estou animado ainda. Ou não, né? Deus dá um teste, e do teste de Deus, 9.700 são dispensados pelo próprio Deus. Porque o texto diz aqui, o Senhor disse, eu vou separar quem vai ficar com você. E Deus mandou embora 9.700. E Deus deixou só 300 com Gideão. E o Gideão foi o cara que depois que Deus separou os que iam embora, foi o cara que mandou os israelitas para sua tenda. Juízes 7:8 diz assim, Gideão mandou os israelitas para sua tenda, sobrando apenas 300 homens. No início era 4 vezes menor, se a gente comparasse com 135 mil, os soldados que a gente começou aí no início da batalha com 32 mil. Agora, com 300, sabe quantas vezes menor? 450 vezes menor é o seu exército contra o exército dos amalequitas. Pelo menos, que na verdade era muito mais, porque como a gente vê ali, né, em gafanhotos, como areia do mar e etc. Um soldado para 4 mil, olha só. Já pensou? Pega você contra 4 mil pessoas. Cada 4 mil um soldado para lutar. Meu Deus. Ou seja, dos que começaram, nós estamos bons hoje na matemática, hein? Graças a Deus tem os universitários aqui para nos ajudar. Dos que começaram, menos de 1% se posicionaram para lutar. 32 mil, sobraram quantos? 300. Menos de 1% não retrocederam. Menos de 1% se posicionaram para lutar. Pergunta fatídica, que põe talvez todo mundo fora dela. Qual grupo você estaria? Você estaria no meio dos 22 mil, que fugiram de medo já no primeiro momento, que saiu no primeiro momento ali, só uma voz que ecoou, uma voz que falou, Senhor, saiu fora. Ou você chegaria ao número dos 10 mil que não tiveram um medo aqui inicial, mas que não passaram no teste de Deus e foram dispensados por Gideão? Ou você seria um dos 300? Vê se quem está do seu lado está com cara de ser um dos 300 aí. Ou você seria um dos 300 que se posicionaram, que creram, que venceram a batalha, que viveram essa vitória indecifrável. Quem seríamos nós nessa batalha? Esse texto, ele nos narra exatamente essa história de um exército pequeno, mas compostos por homens valentes, cheios de fé, que se movem aqui por uma palavra e viveram uma vitória indecifrável. É essa história que nos mostra, tão conhecida a história de Gideão, que com apenas 300 homens, destruiu um inimigo altamente perverso, dominador, derrubou um incontável número de exércitos inimigos dos midianitas, se movendo. Preste atenção, o Gideão com 300, ele vence essa batalha, se movendo apenas por fé e por uma palavra. Procura a arma aí,
procura espada aí, procura escudo aí, procura qualquer artimanha. Eles venceram apenas por fé, porque ele está na galeria da fé, e por uma palavra. Eles não tinham arma. O texto descreve que eles tinham cântaros, jarros, eles tinham tocha e eles tinham, além de uma trombeta. Cântaro, tocha, trombeta. Não tinham armas, não tinham habilidade de guerra, porque estavam dominados há 7 anos, e não tinham um líder especializado em batalhas. Porque o Gideão, que nós vimos há 2 domingos atrás, não é um homem que era um guerreiro de batalha, mas era um homem o quê? Agricultor. Era um homem comum, era um homem que ele mesmo: eu sou menor na casa do meu pai. Mas o que me chama a atenção, e eu gostaria que isso ecoasse como voz de Deus no seu coração, mesmo que eles não tinham armas, não tinham habilidade, não tinham um líder especializado na arte da guerra, eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa e eles tinham a presença de Deus. Guarde isso: eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa e eles tinham a presença de Deus. O que eles tinham? Eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa e eles tinham a presença de Deus. Vamos dizer juntos: eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa e eles tinham a presença de Deus. Querido, o que nos garante vitória nas batalhas não é a habilidade das nossas mãos, nem o número de pessoas que nos cercam, mas é nós temos a palavra, é nós temos a promessa e é nós temos a presença de Deus. O que vai nos garantir? Diga para quem está do seu lado assim: pega esses 3 P's para a sua vida. Diga para quem está do seu lado, se o Mateus estiver aí, pode vir aqui tocar. Diga para quem está do seu lado: pega esses 3 P's, fala os 3 P's para ele aí. Pega esses 3 P's para a sua vida. É isso que você precisa diante de qualquer batalha: palavra, promessa e presença. Palavra, promessa e presença. Diga para quem está à sua esquerda: é isso que você precisa: palavra, presença e promessa de Deus sobre as nossas vidas. Isso basta. Se temos a palavra, temos tudo. Se temos uma promessa, tem aquele que é fiel, que cumpre, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Se temos a presença de Deus, acabou, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Juízes 6,16, Gideão recebe uma palavra no a sós com Deus. Gideão recebe uma palavra no secreto, e ele diz assim, Juízes 6,16, sabe o que é a palavra que ele recebe? Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os inimigos como se fosse um só homem. Eu estarei com você, e você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Uma palavra que ele recebeu no secreto se tornou uma vitória indecifrável no futuro. O que você precisa é de uma palavra. Se não bastasse, Deus confirma essa palavra com sinais, onde Ele coloca a porção de lã, e o Senhor vai e confirma, olhando ao redor, mas não olhando a lã. Depois Ele faz o segundo sinal, e acontece o inverso. Deus confirma a palavra com sinais. Se não bastasse, Juízes 7:9, Deus, Ele mais uma vez, durante o processo antes da batalha, confirma dizendo naquela noite, oh glória, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. E por fim, depois que já seleciona os 300, você vai ver que Gideão ouviu o sonho de uma pessoa que se tornou como uma confirmação daquilo que Deus já tinha falado no seu secreto, dizendo uma pessoa assim: levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Observe, Deus deu uma palavra, Deus confirmou com sinais, e Deus confirmou através de sonho de uma outra pessoa. Um parênteses que eu preciso abrir: o sonho foi apenas uma confirmação do que Deus já havia falado com ele no secreto. O sonho de um outro foi apenas uma confirmação daquilo que Deus já tinha falado por ele no secreto. Então, querido, não se mova por sonhos ou por palavras de outros, se antes ouvir a voz do próprio Deus, que revela a você no secreto. Deixa eu te dar uma notícia, inclusive a ceia já comunica isso. Pela morte de Jesus na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo, e você
tem livre acesso à presença de Deus. Deixa eu te dar outra notícia: nós servimos a um Deus que não está morto, nós servimos a um Deus que é vivo, ou seja, um Deus que ainda continua falando com os seus servos. Eu precisei te fazer uma pergunta: será que eu tenho me movido? E a pergunta eu transfiro: será que você tem se movido por uma palavra ou pelo sentimento do momento? Imagina Gideão, se ele fosse mover pelo sentimento do momento. Não, só tem 10 mil desistidos, 9.700 agora. Sobra. Se ele se movesse pelo sentimento do momento, ele é um homem que consegue uma vitória indecifrável, porque decide se mover por uma palavra que Deus revelou no secreto para ele. Será que nós temos tomado as decisões por uma palavra ou pelas circunstâncias? Eu fico pensando quantos casamentos são abandonados por causa de circunstâncias do momento, e não são preservados ali os princípios da palavra. A pessoa está vivendo uma situação e por causa daquela situação ela abandona o casamento. O que rege as suas decisões? Quantas pessoas, jovens, adolescentes, começam a namorar pelo sentimento do momento? Mas eu estou apaixonado. E o que diz a palavra sobre isso? O que tem movido as nossas ações? Você vai ver que Gideão era um homem comum, comunzaço, comum, mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, e ele tinha a presença: eu estarei com você. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, e ele tinha a presença. Quinto juiz de Israel não era soldado, um cara agricultor, malhando trigo no lagar, porque estava escondendo do exército de Midianita com medo. Um cara comunzaço na nossa linguagem, em que ele mesmo diz: eu faço parte do menor clã, eu não sou importante, o meu clã é o menos importante da tribo de Manassés. Provavelmente uma família muito irrelevante, uma família que não tinha talvez um histórico, e certamente não tinha um histórico de serem homens de Deus, homens de fé, tanto que o pai era idólatra, e ele quebra lá o altar, e ele diz: eu sou o menor da minha família. Muitos estudiosos dizem que isso significa que a família dele realmente era uma família, como se fosse um rejeitado, uma família irrelevante. Só que diga assim comigo: Deus olha além das aparências. Deus olha além das aparências. Deus olha além daquilo que é externo. Deus conhece o coração. Pode passar aqui, ó. Eleazar, cadê o Davi? Porque Deus conhece o coração. Deus vê além das aparências. E esse homem simplão, comum, mas movido por uma palavra, pela voz de Deus, vive um milagre estupendo. E como eu disse no domingo anterior, que tirou o povo de 7 anos de um domínio do Midianita, 7 anos de opressão, para viver 40 anos de paz. 7 anos de opressão para viver 40 anos de paz. Eu lembro que eu liberei sobre esse altar, e eu quero mais uma vez declarar essa mesma palavra: que o tempo de honra será muito maior do que o tempo de vergonha. O tempo de honra será muito maior do que o tempo de vergonha. Eu quero declarar uma vez mais nesse altar sobre vidas: o tempo de paz, 40 anos, será muito maior do que o tempo de opressão. O tempo de frutificação, será muito mais abundante do que o tempo da devastação. Pode ter destruído 7 anos ininterrupto as plantações, mas o Senhor é um Deus que muda os cenários da nossa vida quando Ele entra na história. Guerreiros improváveis, mas vencedores, precisam ter, anote isso, fé para obedecer. Guerreiros que são improváveis, mas se tornam vencedores, sabe o que eles precisam? Fé para obedecer. Vamos dizer essa frase juntos, 2, 3 e... fé para obedecer. Hebreus 11, 32 a 34 diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais
pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, pela fé. Fé para obedecer. Gideão está nessa lista de hebreus, da galeria dos homens de fé. Um homem que acreditou, que certamente talvez nenhum de nós acreditaríamos, que com apenas 300 homens venceríamos um exército de milhares de pessoas. Um homem que se moveu por fé. E ter fé é justamente isso. Ter fé é justamente você obedecer a Deus apesar do que você vê. Ver é uma realidade dentro de casa, ver uma realidade da vida do filho, ver uma realidade da vida profissional, ver uma realidade além daquilo que você vê. A fé é justamente isso, obedecer a Deus apesar de como nos sentimos. Porque por várias vezes você vai ver que o medo bateu a porta do seu coração, e o medo vai bater muitas vezes a porta do nosso coração, só não pode encontrar moradia dentro dele. Ter fé para obedecer é justamente isso, é você obedecer a Deus apesar das consequências. Eu vejo um vale de ossos secos, eu sinto um mal terrível de estar nesse ambiente, mas por obediência a Deus, eu creio que o Senhor vai mudar esse cenário. Fé para obedecer. Guerreiros improváveis se tornam vencedores quando tem fé para obedecer. Então deixa eu lhe dizer, pare de se mover pelo que você vê, comece a se mover por aquilo que você crê. Pare de se mover por aquilo que os seus olhos veem, comece a se mover por aquilo que o seu coração crê. Pare de falar o que você está vendo, comece a falar do que você vai ver. Comece a falar não o que você está vendo, comece a falar o que você vai ver, comece a falar da promessa que Ele já liberou. Os midianitas vão ser derrotados, o tempo de opressão vai acabar. Comece a falar daquilo que você crê. Fé para obedecer, mesmo quando tem esse vale de ossos sequíssimos. Eu acredito, mesmo quando para a gente no meio do percurso e diga: para de incomodar o mestre. Vem Jesus e fala: não temas, crê somente, e a filha vai ressuscitar. Fé para obedecer é você acreditar, mesmo quando a tumba já está fechada 1 dia, 2 dias, 3 dias, nada mudou. Mas eu continuo crendo que ao terceiro dia a promessa daquele que liberou essa verdade vai cumprir. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive está para todos. Vou exaltar Jesus porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, porque Ele é o Deus que não está morto. É acreditar, Lázaro já tem 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, já cheira mal. Não tem importância do que está cheirando, não tem importância do que eu estou vendo, não importa o que eu estou sentindo, importa aquilo que eu creio. Importa que eu creio no Deus que pode mudar todas as coisas. Guerreiros improváveis se tornam vencedores, eles por causa dessa fé. Essa fé para obedecer. Diga comigo, fé para obedecer. Diga comigo assim, santidade para se viver. Não tem como a gente se tornar esse vencedor como Gideão sem ter fé para obedecer e sem santidade para poder viver. Você vai ver em Juízes 6:25, se você puder ler aí, que faz sentido para nós. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho. Juízes 6:25, do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Diga comigo, despedace o altar de Baal. Só quem está vivo agora, despedace o altar de Baal. Isso, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar.
Depois o quê? Faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Olha o que Deus diz. O anjo dizendo para ele: despedace o altar, e nesse mesmo lugar onde o altar foi despedaçado, é para fazer o quê? Um altar ao seu Deus. Ser santo é justamente ser separado. Ele começou aqui a santificar o altar, tirando do altar aquilo que não agradava a Deus. Despedaçou o altar de Baal. E o texto diz que no topo dessa mesma elevação, onde estava o altar de Baal, Juízes 6, 26, ele levantou um altar para Deus. Está escrito aí, o local era o mesmo, o topo da elevação, mas a adoração tinha algo diferente. O local era o mesmo, mas a adoração ela tinha um alvo diferente. Não era mais para Baal, era para o Senhor. O local era o mesmo, mas a adoração tinha um alvo diferente. Não era mais a Baal, era para o Senhor. Eu fiquei olhando sobre isso e meu coração se encheu de fé, porque ambientes se transformam quando a adoração a Deus é o que prevalece naquele lugar. Ambientes se transformam quando a adoração a Deus é o que prevalece naquele lugar. Vou dizer mais uma vez: ambientes se transformam quando a adoração de Deus é o que prevalece naquele lugar. Ambientes se transformam quando o que prevalece é a adoração de Deus naquele lugar. Pastor, Paulo e Silas está onde? Na prisão. Lugar de criminoso, gente xingando, gente reclamando. Mas quando muda o ambiente, a adoração ali, começa o ambiente a ser mudado. Aquele ambiente que era um ambiente de perversão, um ambiente de perdição, se torna um ambiente de salvação. O carcereiro levanta a mão e a sua família é salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque ambiente se transforma quando a adoração a Deus é o que prevalece naquele lugar. Eu estava lembrando da Paulinha. Cadê a Paulinha e a irmã Beth, que tiveram literalmente, né, numa cadeia, é isso, numa penitenciária, eu não sei isso, regime fechado para mulheres, e que testemunhos lindos. Recentemente, tem menos uns 15 dias, 20 dias atrás, foram lá com as mulheres, e os testemunhos lindos de mulheres, arrancando coisas de idolatria, entregando a vida a Jesus. Porque duas servas de Deus entrou naquele lugar e o ambiente ali se transforma. Eu estava lembrando da cruzada que a gente fez agora, sem ser essa agora em Mutum, lá em Divinas Laranjeiras, uma praça comum onde acontece, a maioria das vezes que a gente faz a cruzada, é ambientes onde acontecem shows lá, shows mundanos, aquelas coisas todas. Mas quando a gente chega naquele... faz lá. Quando a gente chegou naquele ambiente, ali se tornou, em Divinas Laranjeiras, por exemplo, um cenário de salvação de vidas. Um lugar onde a gente caía bêbado, começou a ser a gente caiu no Espírito de Deus. Onde muita gente estava nutrindo a sua alma para a perdição, começaram a nutrir a sua alma para a salvação. Foram, se não me falha a memória, cerca de 50 pessoas que tiveram um encontro com Jesus aquela noite. Você vai ver Gideão despedaçando o altar de Baal, e no topo dessa elevação, estabelecendo ali um altar a Deus. Um altar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Para liberar uma palavra sobre o seu coração. A santidade e a presença de Deus sobre a sua vida vai mudar os ambientes por onde você passar. A presença de Deus na sua vida. Eu lembro de um testemunho do Castilone que andando no aeroporto. Ele andando no aeroporto, as pessoas olhavam para ele e eram tomadas pelo poder de Deus. Eu lembro do testemunho, me fugiu a memória, de Charles Finney, que entrou dentro de uma fábrica de tecer fazer tecidos. E caminhando, esse homem cheio, um advogado, porém se tornou um pregador da palavra, cheio da presença de Deus, entrou num ambiente comum. E ali aquelas pessoas começaram a chorar sem aquele homem abrir a boca para falar nada. Tamanha era a unção e a presença de Deus sobre a vida dele. Pedro está andando nas ruas, a sombra de Pedro projetada sobre enfermos. As ruas comuns se tornam ambientes de milagres. A presença de Deus sobre a sua vida vai transformar o ambiente da sua casa, vai transformar em um ambiente de salvação, um ambiente de paz, porque você está lá. Eu tive a graça de ser alcançado por Jesus, eu e meu irmão mais velho.
E nós podemos ver isso na nossa casa, pela graça de Deus. Hoje eu posso dizer, até o meu pai que faleceu está na glória com o Senhor, que eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Você é um carregador da presença de Deus. Diga para quem está do seu lado: você é um carregador da presença de Deus. Você é um carregador da presença de Deus. Aonde você passar, a glória de Deus vai manifestar através da sua vida. Santidade, fé, coragem para lutar. Há uma diferença de bravura para coragem. Bravura é a pessoa, a capacidade de enfrentar situações mesmo sem medo, bravão. Mas coragem é você enfrentar situações mesmo quando você está com medo. E Gideão é um exemplo de coragem, porque por várias vezes ele não queria aceitar esse chamado. Por várias vezes, inclusive depois da seleção dos 300, Deus falou assim com ele: se você ainda tiver com medo, pega o fulano de tal e desce lá no acampamento, você vai ouvir algo que vai tirar esse medo ainda que está no seu coração. Ele era um homem que, mesmo às vezes diante de tantas confirmações, ainda tinha aquele medo no coração dele. Mas mesmo, ou melhor dizendo, apesar do medo, ele se move sobre uma palavra. Deus não te deu o espírito de medo, Deus não te deu o espírito de covardia, mas Deus te deu o espírito de ousadia. Talvez tem medos que estão batendo no seu coração, medos, pânicos, de coisas que você está, às vezes vem como solução e você vê como se fosse um fantasma. Às vezes medos acerca da sua família, acerca da sua saúde, acerca do chamado. Às vezes medos têm batido a porta do seu coração. Mas eu quero declarar em nome de Jesus o que a Bíblia reitera por inúmeras vezes. Segundo alguns estudiosos, cerca de 365 ou 66 vezes está a palavra o quê? Não temas, não temas, não temas, não temas, crê somente, porque você não está só. Diga comigo: fé para obedecer, santidade para viver. Diga comigo: coragem para lutar. Para a gente caminhar para o encerramento. Eu estava lendo Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, e ele pontuou algo que eu achei interessante, onde ele fala que Deus muitas vezes permite batalhas ferrenhas na nossa vida para três coisas. Primeiro, para provar a nossa fé. Segundo, para estimular a nossa fé. E terceiro, para honrar a nossa fé. Você vai ver que o verso de número 7, capítulo 7, verso 2, o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, ainda tem gente demais. Deus está aqui testando a fé de Gideão ao peneirar 32 mil e deixar só apenas 300 com ele. Deus está testando a fé. Foi 10 mil embora, você vai continuar firme? Foi 22 mil embora, você vai ficar firme? Testando a fé. Foi 9.700 embora, você vai ficar firme? Testando a fé. Deus muitas vezes permite batalhas ferrenhas para testar a nossa fé. E esse segundo teste de Deus, depois daqueles 10 mil que restaram, que depois foi embora 9.700, você vai ver que Ele faz uma prova no rio. A forma como a pessoa vai beber água, algo comum no ambiente de guerra. Eles saíam, chegavam, encontravam algum riacho, algum ribeiro, algum rio, ia lá, tomava água. E eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente nunca sabe quando Deus está nos testando com uma experiência comum da vida. Às vezes experiências comuns da vida são verdadeiros testes de Deus na nossa alma, testando a nossa fé no trabalho. Vai vir situações que Deus está permitindo para testar a nossa fé. Às vezes uma enfermidade, testando a nossa fé. Às vezes Deus vai permitir, aconteceu uma demissão, testando a nossa fé. Às vezes em coisas rotineiras, como beber água no rio para um exército. Deus está avaliando o nosso coração. A fim de quê, pastor? A fim de que nós mesmos saibamos se a nossa fé é verdadeira ou apenas conceitual. Porque às vezes a gente tem muito discurso de fé, mas quando chega a batalha, o que domina os nossos lábios não é a fé, mas sim a murmuração.
Então Deus permite testes de fé, prova a nossa fé. Ele fez isso com Abraão. Entrega o seu filho, testes de fé, para que nós mesmos saibamos ou percebamos se a nossa fé é verdadeira, ou é conceitual, ou é religiosa, ou é vazia. É quando tudo vira um caos, é que Deus permite que a nossa fé seja testada. Eu vou continuar crendo na palavra, eu vou continuar crendo na promessa, eu vou continuar crendo no Deus que falou. Então Deus permite, prova a nossa fé, para que nós mesmos saibamos se a nossa fé, ela é verdadeira, e a fim de fortalecer a nossa fé para uma missão que Ele tem para entregar para nós. Eu achei interessante a frase de Charles Spurgeon, que diz assim, ó: as promessas de Deus brilham mais forte na fornalha da aflição. Que lindo, né? As promessas de Deus brilham mais forte na fornalha da aflição. As promessas de Deus brilham mais forte quando? Na fornalha. Quem lembra daquela música assim, ó? Ajuda aí. Cada vez que a minha... Puxa aí, é sol? Calma aí. Olha o sol aí. Ajuda o pastor, pelo amor de Deus. Tá em sol mesmo? As montanhas. Tá desligado. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Coral lindo, né? Pôs o irmão na prova. Olha, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de... Deus testa a nossa fé, prova a nossa fé, Deus fortalece a nossa fé e Deus honra a nossa fé. Vamos dizer junto? Deus prova a minha fé, Deus fortalece a minha fé e Deus honra a minha fé. A última vez, Deus prova a minha fé, Deus fortalece a minha fé e Deus honra. A fé de Gideão foi descartada por Deus? Não. Deus honrou a fé de Gideão. A fé, ela honra Deus e Deus honra a nossa fé. Quando eu movo por fé, eu estou honrando a Deus, e Deus, Ele honra a nossa fé pela sua graça. Então eu quero declarar sobre a sua vida: receba a sua fé liberada sobre a sua casa, sobre os caos, sobre os desafios. Ela nunca será em vão. O Senhor vai honrar a sua fé. Deus honra aqueles que se movem por fé. Você verá montanhas irremovíveis sendo transformadas, mudadas pelo poder do nome de Jesus. Você crê? Diz amém. Eu encerro. Deus prova, Deus fortalece, Deus honra a fé quando Ele nos permite estar diante de guerras ferrenhas. E por fim, qual que é a postura de guerreiros improváveis? Primeiro, eles nunca retrocedem. Guerreiros improváveis, mas vencedores, nunca retrocedem.
22.000 saíram. Porque o medo, ele é contagioso. E por isso que essa foi uma ordem de Deus. Eu estava lendo Deuteronômio capítulo 20, verso 8. Essa é uma ordem que Deus deu a Moisés para o povo. Para quem tiver medo é para ir embora mesmo. Olha só. Por fim os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Se tiver com medo alguém, Moisés fala em Deuteronômio, na batalha, pede para voltar para casa mesmo, porque senão vai contagiar negativamente, porque o medo ele é contagioso. 10 espias, os 12 espias, 10 espias com medo dos gigantes, contagiaram o povo todo. Preste atenção, o povo todo, a multidão, não colocou o pé na promessa por causa de medrosos que contagiaram ele negativamente. Somente Josué e Caleb. Você está andando ao lado de quem, hein? Porque às vezes nós vamos ser afastados da promessa de Deus, do ápice da terra prometida, que era a terra, era o novo começo, tudo que ele sabe, por causa de pessoas que estão tomadas não por fé, mas por medo ao nosso lado. Então, guerreiros improváveis, mas vencedores, eles nunca retrocedem, porque Deus não conta com covardes, Deus conta com gente que é corajoso. É melhor você ter 300 valentes do que 31.700 covardes na batalha. John Wesley diz assim, dê um exército de 100 homens que não temem coisa alguma, a não ser o pecado, e que não amam coisa alguma a não ser Deus, e farei estremecer as portas do inferno. Você que é um profissional liberal pode dizer com toda a propriedade, é melhor você ter um número reduzido às vezes de funcionários honestos, ou você ter uma equipe grande, mas talvez de mercenários. Você vai ver aqui com os 300, eles conquistaram uma batalha. A gente não pode colocar a nossa confiança nos homens, mas a nossa confiança deve estar no Senhor. Guerreiros improváveis, mas vencedores, nunca retrocedem sobre uma palavra que Deus liberou. E agora eu encerro mesmo. Vencedores entendem que a vitória e a glória pertencem a Deus. Sabe por que Deus diminuiu o exército aqui? O texto diz, o próprio Deus já explica, verso 2: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie, não se orgulhe. Não acha que foi a força do braço dele que conseguiu essa vitória? É para você não trazer a glória para si. Então por isso que eu estou diminuindo, para que você entenda que quem fez isso, alguém tem dúvida de que quem deu a vitória nesse texto é o Senhor? Não, para que todos vejam e saibam, para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor quem fez isso. Vão olhar para você, vão olhar para a sua história e vão dizer, só pode ser a mão de Deus, só pode ser a mão de Deus, só pode ser a mão de Deus, que fez isso na vida dele, que colocou onde colocou, só pode ser a mão de Deus. É para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor. Pega cântaro, coloca 100 aqui, você só tem 300, 100 num ponto aqui, outro 100 num ponto lá, outro 100 lá. Vocês vão pegar, pega o canto de todo mundo que desistiu, junta tudo, joga o fogo lá dentro do cântaro, quebra, toca a trombeta à noite, de madrugada. Eles trocaram no momento de trocas de turnos, tudo, a estratégia que Deus deu. E aquele sonzão que fez, com aquela iluminação, os midianitas acharam que era um exército muito grande que estava ali vindo. E na troca de turnos, tudo escuro, eles começaram a se automutilar, onde não precisou nem mesmo deles entrarem. Quando eles entraram na batalha, o Senhor já tinha derrotado a maioria dos inimigos, porque do Senhor é a guerra. Quem faz a obra na sua vida é o Senhor, quem muda a realidade da sua vida é o Senhor, é Ele quem opera. A Bíblia diz que tanto o querer quanto o efetuar pertence ao Senhor. E eu quero liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que vitória
vitórias inexplicáveis vão acontecer na sua vida. Vitórias inexplicáveis. Explica o que aconteceu. Eu não tenho como explicar, porque é o Senhor quem fez, e ponto final. Não importa a sua capacidade, não importa o que você tem ou deixa de ter, o que você precisa ter: a palavra, a promessa e a presença de Deus. Se você tem a palavra, se você tem a promessa, se você tem a presença de Deus, descansa o seu coração, porque o do Senhor é a guerra e Ele vai nos surpreender. Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Espírito de Deus, nos dê fé para obedecer. Espírito de Deus, o ministério de louvor pode vir aqui à frente. Guarde no seu coração, feche os seus olhos. Só ouça essas. Confie no Senhor acima de qualquer coisa, porque Ele sabe o que faz. Feche os seus olhos e só ouça essas frases. Nem todos os que estão ao seu lado são tão valentes como você imagina, mas o Senhor, Ele é o Deus que peleja as suas guerras. Muitas pessoas ao nosso lado nem sempre é o sinal do sucesso, então não tenha medo de ir adiante, mesmo que a batalha seja grande, porque Deus sempre dará a vitória àquele que lhe ouve. Qual o tamanho da sua guerra? Qual o tamanho da sua guerra? Qual o tamanho da guerra que você está enfrentando? Agora responde para a sua guerra. Qual o tamanho do Deus que você serve? Qual o tamanho do Deus que você serve? A sua missão sempre será maior que você, mas ela nunca será maior do que o Deus que te chamou. Se você está enfrentando uma guerra, não sei em qual área da vida, eu quero que você rapidamente tenha liberdade de vir aqui à frente. Nós já vamos passar para a ceia do Senhor, mas eu quero te dar fazer esse convite, melhor dizendo, para você. Por quê? Porque o Senhor quer fortalecer a fé de soldados aqui nessa casa. O Senhor quer fortalecer a fé. Ele vê os nossos medos e fortalece a nossa fé. Se você está enfrentando uma guerra, eu não sei, Pedrinho, se você conhece, mas se pode tocar aquela música assim: eu luto as minhas guerras. Eu gostaria que você pudesse assim louvar o Senhor com essa canção. E eu quero orar aqui nessa noite, Espírito de Deus, sobre essa palavra. Orar sobre essa palavra para o meu e para o seu coração. Se você está enfrentando uma guerra, Deus te trouxe aqui para fortalecer o seu coração. Então deixa o seu lugar e vem aqui à frente. Eu não sei se é na família, se é no casamento, se é na saúde, se é na vida espiritual, se é vida ministerial, se é na mente, se é nas emoções, se é uma depressão. Eu não sei se é contra talvez um vício. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, se é por dentro, se é em casa, mas talvez você está enfrentando uma guerra. Você precisa às vezes tomar uma decisão. Você está enfrentando uma guerra, e hoje Deus está te dando as direções. O Senhor está falando com você: filho, se mova sobre uma palavra, se mova sobre a promessa, se mova sobre a presença. O que você precisa para vencer essa batalha é palavra, é promessa e presença. Se você não lembrar nada dessa mensagem, lembre desses três P's que devem reger a sua vida, as suas guerras: palavra, promessa, presença. Palavra, promessa, presença. Palavra, promessa, presença. Pode cantar. Palavra, promessa, presença. É assim que luto minhas guerras. Palavra, promessa, presença. Espírito de Deus. É assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Às vezes é guerra na mente, às vezes é a guerra no coração. Minhas guerras. Espírito de Deus, você pode louvar o Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Espírito de Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Espírito Santo de Deus. Parece que estou cercado, mas líderes aí, sou pode guardado colocando por as ti. mãos sobre as vidas, pode orando. Minhas guerras. Espírito de Deus, intercessores, coloca a mão sobre as pessoas. É assim que luto minhas Libere uma palavra de vida. Senhor, fortaleça a fé. Vamos orar para que Deus venha fortalecer a fé. Peça para o Senhor fortalecer a fé. Deus quer trazer à mente de vocês que estão aqui à frente a promessa dEle. Deus, traga à memória aquilo que traz esperança agora. Traga à memória aquilo que traz esperança. Traga a memória, se Jesus falou que você vai passar para o outro lado, não importa a tempestade do processo, a promessa e a palavra vai acontecer, a tempestade vai acalmar, no tempo certo ele se levanta. Espírito de Deus, Parece que estou Espírito de Deus, sou guardado. nós lutamos as nossas guerras, não com a força do nosso braço, mas o poder do teu nome. Sim, Deus, assim eu luto minhas guerras. Quero ouvir sua voz cantando enquanto os obreiros estão orando. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Que luto minhas guerras. Quero convidar o presbítero Mateus para fazer essa oração por esses irmãos que estão aqui. Assim que luto minhas guerras. Pai, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos que o Senhor não nos deu, ó Pai, espírito de medo, ó Pai. Pai, que nós temos Seu Espírito Santo, Espírito, Pai, de coragem em nossas vidas. Senhor, Pai, como Gideão, ó Pai, mesmo diante da diversidade, do número de inimigos, ó Pai, ele estava firmado na palavra do Senhor, ó Pai. Ele estava firmado nas promessas do Senhor, porque em Ti nós somos mais que vencedores, ó Pai. Pai, a Tua palavra diz que ao nosso derredor está o nosso inimigo, mas ao nosso redor está aquele, Pai, que é o leão da tribo de Judá, aquele que nunca perdeu a batalha e não há de perder, porque nós servimos o Senhor dos Exércitos, ó Pai, e esse Senhor dos Exércitos está conosco, ó Pai. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, Pai. Nós somos provados, Senhor, para que nós possamos crescer em Ti, de fé em fé, de glória em glória, Pai. A nossa caminhada é firmada por fé, não é pela nossa força, Pai. Não é pela nossa força, é no nosso quebrantamento, na nossa fraqueza, que o Senhor se mostra grande em nossas vidas, porque não é para nós gloriarmos, é para gloriar no Senhor, ó Pai. Pai, tira todo medo, ó Pai, tira todo medo que assola os corações, a mente, que tira o sono, que nos impede de caminhar, de agir, ó Pai, no Teu reino, de nos posicionar, Pai, mas coloca em nós fé, em nossos corações, a mente é a nossa fé, que nós possamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Senhor, nos dê coragem. Quando o Senhor chamou Josué, falou: seja corajoso. Pai, que sabemos, Senhor, que o medo pode atrapalhar, pode nos impedir, Pai, mas quando nossos olhos estão firmados no Senhor, não é pela nossa força, não é por vista que nós caminhamos, mas é por fé. Que a nossa fé esteja firmada no Senhor, ó Pai. Que os nossos olhos estejam no Senhor, porque essa batalha não é nossa, é do Senhor e já está vencida pelo poder que há no nome de Jesus. Que nós possamos tomar fé, enche de fé os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se colocar de pé, vamos cantar um coro para a gente poder finalizar esse momento juntos. Assim eu luto minhas guerras. Declare isso, vamos fazer igual Gideão e os 300. Vamos
tocar a trombeta, vamos celebrar o nome do Senhor, como eles foram pela batalha, pela espada de Gideão, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor. Vamos lá. Assim eu luto minhas guerras. Parece, declara. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Vamos aplaudir a Jesus, aleluia! Oh Jesus, nos dê a fé de Gideão, em nome do Senhor. Quem faz parte dos 300 aí diz glória a Deus? Por fé, isso aí, por fé. Amém? Pega o elemento da ceia e você que vai participar. Que maravilha. Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e o deu aos discípulos. De pé como você está, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Uma das ordenanças que Jesus nos deu, o batismo e a ceia do Senhor. É um memorial onde nós paramos tudo, tiramos o foco dos problemas, tiramos o foco daquilo que nos cerca e colocamos os nossos olhos na cruz do Senhor. Fazer isso em memória de mim. É o momento da gente olhar para trás e olhar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Olha o que Ele fez por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos viver. Eu sempre sou muito grato a Deus por viver nesse tempo da graça, onde a gente não precisa de um sacrifício de um animal, onde a gente não precisa de um sumo sacerdote para levar os nossos pecados e entrar no Santo dos Santos. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já fez o sacrifício perfeito. E hoje você aí na rua, dirigindo no seu carro, você pode estar andando de bicicleta, você pode estar no seu quarto, você tem livre acesso ao Santo dos Santos. A salvação é de graça, mas o preço foi altíssimo, altíssimo. E eu gostaria que você erguesse esse pão aos céus, que é o símbolo do corpo partido de Cristo na cruz do Calvário, e fizesse uma oração agora. A Bíblia manda examinar a nós mesmos. Então eu gostaria que você fizesse uma oração de gratidão a Deus pelo sacrifício na cruz do Calvário, e de alinhamento do seu coração diante do Senhor, de pedir perdão aos pecados. Isso é um momento seu com Deus. Aproveita para confessar. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pai, muito obrigado por esse momento tão ímpar, esse momento que o Senhor não fez com uma multidão. O Senhor fez isso, como nós lemos, com os teus discípulos, com quem tinha aliança contigo, com quem andava com o Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, por podermos, alcançados pela tua graça, podermos celebrar esse momento da ceia do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Vê se há em nós algum caminho mau, seja pecados de pensamentos, sejam pecados de palavras, sejam pecados de atitudes, sejam pecados de motivação, sejam pecados de omissão, sejam pecados, ó Deus, de ações, sejam pecados de relacionamentos. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, santifica a nossa vida, Pai, e nos prepara, Deus, para sermos, ó Deus, como uma adoração, como um aroma suave diante do Senhor. E os teus filhos, ao comerem desse pão e beberem do cálice, Deus, seja derramado sobre cada vida, sobre cada coração, esse renovo desse amor, dessa graça, dessa presença do Senhor, no nome de Jesus. Você pode comer do pão. Salvador, Santo,
cálice com as pessoas próximas de você, como símbolo da comunhão. Declare sobre ele a bênção de Deus. Celebre a comunhão do corpo. Diga para quem está do seu lado: Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Oh, Jesus. Se Deus. Celebre a comunhão. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Queria trocar com todo mundo, mas não vai dar tempo, não, né, Pedro? Você canta mais umas. Glória a Deus. Oh, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos, né? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você pode aí abrir o seu cálice. Eu gostaria que você, com toda devoção, com toda gratidão, que ambiente de presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? A doce presença de Deus, né? Deus muitas vezes vem como um fogo, vem como um vento impetuoso, e muitas vezes vem como uma brisa suave. Deus está como uma brisa aqui nesse momento. Eu gostaria que você, com toda devoção e gratidão, você tomasse desse cálice, em nome de Jesus. Não há maior amor, maravilhosa graça. Eu pecador, e mesmo assim derramou seu sangue por mim. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Ao sangue do Cordeiro, ao sangue do Cordeiro.
pode erguer a sua mão aos céus, nessa última palavra de oração, você liberar uma palavra de bênção para o mês de outubro agora. Libere aí sobre a sua casa, sobre essa casa. Libere uma palavra de bênção daquilo que você é mover por fé. O que você gostaria de ver, viver nesse mês de outubro? Declare isso agora. Declare o que você gostaria de viver em Deus nesse mês de outubro. Libere agora. Hoje é dia 1º. Vamos pegar essa primícia aqui agora e liberar nesse primeiro dia da semana, nesse primeiro dia do mês. Libere essa primícia e agora uma palavra de fé. Não por aquilo que você vê. Libere uma palavra de fé sobre a sua casa, daquilo que você deseja ver, em nome de Jesus, sobre essa casa, sobre essa cidade, no nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te damos graças por essa noite. Nós te damos graças, ó Deus, pela ceia do Senhor, pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, pelas promessas do Senhor. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, marcar o nosso mês de outubro, uma manifestação da glória do Senhor sobre a nossa vida como ainda não vivemos. Sim, Deus. Recante, orai sobre campo. Senhor, venha, ó Deus, derramar sobre nós a tua glória. Ó Deus, como ainda não vivemos, não importa tudo aquilo que nós já, ó Deus, vivenciamos a nossa história. Tu és o Deus do infinitamente mais. Tu és o Deus do infinitamente mais. Que assim seja sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada coração, para a glória do teu santo nome. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Nós queremos tributar ao Senhor toda honra, glória e louvor para todos sempre. Ó Deus, e declarar sobre a tua igreja que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as manifestações poderosas do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Juntos dizemos amém. Você pode dar a última salva de palmas nessa noite a Ele. Deus te abençoe. Desejo um mês abençoado. Desejo um mês abençoado para quem está aí ao seu lado. Deus te abençoe. Fala com ele, eu vou pagar um lanche hoje lá no Espaço Gourmet para você.